Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Está começando o Observatório da Corona Crise, programa da Fundação Perseu Abramo, programa do Observatório da Crise do Coronavírus da Fundação Perseu Abramo. Nós estamos aí sendo retransmitidos pelos nossos parceiros da revista Fórum, do canal do DCM no YouTube, do canal do Brasil 247 no YouTube, nas redes da nossa presidenta Dilma Rousseff e nas redes do nosso companheiro Fernando Haddad. Estamos aqui agora com o Márcio Chagas, sociólogo, secretário nacional de combate ao racismo do PT, com a professora Dulce Pereira, arquiteta, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, ex-presidenta da Fundação Cultural Palmares, e com Flávio Jorge, membro do Conselho Curador da FPA, membro também da Executiva Nacional da Coordenação Nacional de Entidades Negras, da CONEM. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Observatório da Corona Crise é um programa que acontece todas as quartas e sextas-feiras, no horário das 21 horas, e hoje nós estamos aqui para fazer um diálogo muito importante sobre o racismo e a corona crise, em meio à corona crise, fazer uma reflexão sobre como essa pandemia é recepcionada no ambiente brasileiro, como ela é recepcionada pelas instituições no Brasil e pela sociedade. Então, para a gente abrir, vamos escutar um pouco a fala de abertura e a reflexão do companheiro Márcio, nosso secretário nacional de combate ao racismo. Oi, Ellen. Boa noite ao Flávio Jorge, boa noite a Dulce Pereira. Eu sei que é uma atividade da Fundação, mas nós, da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, também agradecemos não só a Fundação, mas como ao Flávio e a Dulce por ter aceitado, né, esse nosso convite para estarem aqui hoje. E desejar uma boa noite a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Dizer que, para nós, é um momento muito difícil que nós estamos passando, principalmente nós, negros e negras brasileiros, e também, né, a nível mundial, uma vez que o que desencadeou, né, a morte de George Floyd, desencadeou esse processo de luta contra o racismo de maneira mais fortalecida em todo o país, em todo o mundo. E nós vamos hoje conversar um pouco sobre isso, né, quais são as circunstâncias em que se dá isso, de que maneira que nós, negros e negras no Brasil, que as organizações negras do Brasil, podem interferir do ponto de vista positivo para que a gente resolva, não de uma maneira já, né, imediata, porque é impossível, mas comece a resolver esses impasse criado por uma abolição mal feita, inacabada no Brasil, e por mais de 3 séculos de escravidão. As pessoas, às vezes, Ellen, falam com a gente de que o Brasil, qual é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, o que acontece lá, acontece aqui. Não, nós somos 2 nações completamente distintas, né? A abolição da escravidão nos Estados Unidos se deu em 1º de janeiro de 1863, eu não esqueço a data, por conta de ser 1º de janeiro, que é o dia do meu aniversário. Então, da 1º de janeiro de 1863, 25 anos antes, né? E em 1870, os negros americanos já votavam. E aqui no Brasil, se nós formos levar em conta, nós, negros e negras, na nossa plenitude, só fomos votar em 1888, quando a Constituinte permite que os analfabetos também possam votar. Então, são realidades distintas na cultura e na formação da identidade nacional, né? Mas que hoje se aproximam muito por conta dessa luta contra o racismo e também se aproximam muito em função das mortes que ocorrem por conta da pandemia, né? A pandemia aqui no Brasil, ela está atingindo maciçamente a população negra, o número de mortos da população negra aumenta a cada dia, da mesma maneira que acontece nos Estados Unidos, né? A população negra norte-americana, ela concentra apenas perto de 13% de toda a população. Mas nós temos estados lugares como Louisiana, por exemplo, que você tem 70% das mortes
num local onde apenas 33% da população são afro-americanos. Então, a gente verifica que essa pandemia, que as pessoas achavam inicialmente que era democrática, ela não tem nada de democrático. A pandemia não tem nada de democrático, as doenças não têm nada de democrático. Ela vai atingir, preferencialmente, os mais desiguais, aqueles mais desvalidos, as pessoas mais vulnerabilizadas pelo histórico de exclusão que nós temos no mundo. Muito bom, Márcios. Importante lhe ouvir essa fala de saudação. Vamos ouvir agora a professora Dulce Pereira. Professora, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Muito bem. Primeiro agradeço, né? Agradeço esse convite. Eu acho que mesmo sendo assim bastante em cima da hora, foi uma oportunidade de discutirmos esse tema tão importante, não é? Primeiro, eu gostaria de dizer que algumas pessoas, alguns de nós, principalmente pessoas que pesquisam, e eu vou falar com referência a uma pesquisa que eu conduzi aqui na área de Mariana e Barra Longa, que mostra o risco dos patógenos para a população negra. A população negra é a primeira a ser vítima de patógenos, desses vírus todos. Por quê? Pela falta de saneamento, primeiro. Segundo, pela falta de acesso a exames adequados. E segundo, por algo terrível, que é o próprio descaso num sistema de saúde à medida que o SUS foi sucateado. Então, antes da pandemia, já havia uma discussão sobre o risco e a vulnerabilidade dessas populações no caso daquilo que os cientistas falam o tempo todo, quer dizer, quais serão os efeitos, por exemplo, o que acontecerá a partir do efeito estufa, o que acontecerá a partir do aquecimento global. Então, essa previsão da vulnerabilidade, ela já existia. Por isso mesmo, logo no começo da pandemia, nós verificamos, tanto os pesquisadores da Fiocruz, que se dedicam às questões raciais, alguns poucos pesquisadores que trabalham com ciência de redes, que se dedicam às questões raciais, alguns pesquisadores negros, principalmente ligados ao coletivo de pesquisadores negros, já diziam: é preciso planejar a forma de tornar a população negra menos vulnerável. Por quê? Porque a forma como o Brasil lidou desde o início, quer dizer, tendo um Estado sequestrado, não é? Além de um Estado sequestrado, um grupo de Estado absolutamente racista em todos os termos e que articulou uma forma de gerenciar a nação de maneira extraordinariamente racista, que não haveria outro processo que não fosse o que acontece hoje. E o que acontece hoje? Primeiro, logo no início da pandemia, muitos médicos diziam: olha, nós estamos apavorados, e eu posso dizer assim, os grupos de médicos ligados a pesquisadores de outras áreas, eu tenho um áudio que eu gravei, vou gravar para o resto da minha vida, uma médica da Universidade Federal de Uberlândia, chorando, dizendo assim: do jeito que está, nós não estamos preparados para essa pandemia, logo no comecinho, e nós seremos obrigados a fazer a escolha de Sofia. Quer dizer, sobrevive quem tem possibilidades de sobreviver. Outra questão, muito levantada por um médico, doutor Aline Girardi. O que será um pós-pandemia, principalmente para as populações indígenas, negras, as populações mais empobrecidas? Porque nós temos um número muito elevado de mulheres gestantes, e essas gestantes, se não tiverem um acompanhamento adequado, se as crianças não tiverem um acompanhamento adequado, principalmente na primeira infância, nós estaremos no pós-pandemia produzindo pessoas que não terão condições competitivas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista biológico, porque foram absolutamente pela má nutrição das mães e pela má nutrição das pessoas atingidas. E pela má nutrição das pessoas empobrecidas, atingidas de forma muito direta por qualquer forma de pandemia, e sobretudo por essa pandemia. Outro alerta que foi feito: quilombos. Populações quilombolas e populações indígenas seriam populações que estariam blindadas
dessa violência da coronavírus, se não fossem visitadas ou frequentadas principalmente pelos técnicos que trabalham nas empresas. É aquilo que aconteceu lá em Fernando de Noronha, de forma visível e de forma invisível naquilo que a gente chama de os territórios de sacrifício, quilombos, os territórios de populações atingidas, não é? Onde há uma frequência muito grande de técnicos das empresas, e esses técnicos das empresas levam o coronavírus para esses lugares. Então, era preciso, desde o início, blindar essa população. Áreas de grande densidade, era preciso imediatamente blindar essas áreas e formar um programa de informação, organizar um programa de informação para as pessoas, para que as pessoas tivessem acesso não só à informação, mas também para se identificar quais eram as fragilidades, falta de água, falta de material de higiene, e inclusive com uma proposta de, sabendo-se que várias instituições de turismo seriam fechadas, deslocamento de parte dessas famílias para os espaços que poderiam abrigá-las, de forma tal que elas não estivessem vivendo de forma tão aglutinada. Obviamente, isso tudo foi encaminhado, foi discutido, mas nada feito. Agora, por que não? Por que não? Porque nós sabemos que o interesse estratégico do governo, que foi manifestado, inclusive, por uma das assessoras do ministro da Economia, é reduzir pessoas que possam consumir recursos de políticas públicas. Que possam carecer de gastos públicos. Eu vou ser breve, muito breve, viu, meu caro Márcio? Eu agradeço muito aqui, porque eu acho que algumas questões que são estruturais precisam ser discutidas, mas é que não há nada de novo no tratamento dado a negros, a indígenas, a pobres, a ribeirinhos. Não há nada de novo. A redução da população da Amazônia. Não é por acaso. Então, se a pandemia, de certa forma, atrapalhou certos projetos políticos, principalmente nesse momento de um governo, que é um governo antipopular, que é um governo que sequestrou o Estado, que é um governo que opera segundo os interesses de um grupo específico, mas que se organizou para passar a boiada não é algo novo, é um governo que se estudou para passar a boiada, não é? Certamente a boiada seria passada principalmente para eliminar esses grupos. Isso é um pouco diferente dos Estados Unidos, um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa população americana negra, que agora se chegou a 17%, mas isso aí é uma coisa bem nova. Porque... A gente só não quer que você esgote agora, porque a gente vai trocar ideia aqui os 4. A gente só não quer que você esgote agora. Então, eu paro aqui dizendo, isso vai ser bem interessante comparar com os Estados Unidos. Obrigada, professora Dulce. Vamos escutar agora a saudação do companheiro Flávio Jorge, que é da CONEM, que tem para a gente aí dados importantes de como essa pandemia é recepcionada no Brasil. Então, Flávio, por favor. Nós não estamos ouvindo o Flávio. Queria dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. Melhorou, Ellen? Alô? Melhorou o áudio, mas nós não estamos te vendo. Tá bom. Estamos te ouvindo. Deixa eu me localizar aqui, porque eu sou meio ruim dessas chamadas lives aí. Tá, eu só queria dar uma boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, tá? E particularmente aos meus parceiros de luta aqui em São Paulo, da Soweto, Organização Negra, aos meus parceiros da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, uma entidade que está completando 29 anos de existência no Brasil. Queria dar um alô especial aos meus amigos de Paraguaçu Paulista, a cidade onde eu nasci, uma cidadezinha de 40 mil habitantes, onde eu comecei praticamente a minha militância. Tá? Eu só queria fazer uma saudação breve, que eu faço parte de uma geração que está há 40 anos em luta
contra o racismo no Brasil. Cerca de 40 anos no Brasil, se a gente tiver como marco o surgimento do MNU, Movimento Negro Unificado, em 1978, nas escadarias aqui do Teatro Municipal. Essa geração é a geração vitoriosa, eu sempre faço questão de dizer isso, tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer quando nós surgimos aqui no Brasil, que era ter uma legislação antirracista, que era ter leis antirracistas no Brasil, tudo isso a gente conseguiu. Agora, no momento, a gente está sendo atingido por uma coisa que a gente nunca esperava que fosse acontecer, que é esse absurdo de nós termos governando o Brasil uma figura racista, misógina, machista e haja adjetivos que se chama Bolsonaro. Então, acho que o nosso momento é muito mais complicado do que a gente imagina. A coronavírus é parte disso, Dulce, Marcos, Ellen, mas a nossa luta é mais importante nesse momento. Tá? O racismo explode de uma forma muito consequente, não só nos Estados Unidos, mas em várias partes da Europa, e aqui, atualmente, também no Brasil. Nós assistimos no último final de semana uma saída às ruas de uma juventude, a juventude negra, uma juventude que, de certa forma, vai dar consequência a essa luta de nós que estamos em luta há 40 anos. Essa juventude é fruto das políticas que nós construímos no governo Lula e Dilma. Essa juventude entrou nas universidades de uma forma como a gente nunca viu no Brasil. São milhares que hoje estão nas universidades e nas faculdades que são originárias de políticas nossas como as cotas e o ProUni. Tá? Então, eu queria fazer uma saudação especial a essa juventude negra que hoje começa a sair nas ruas, que vão ser um exemplo de luta daqui para frente para nós derrotarmos essa política absurda e botar para fora esse cara chamado Bolsonaro. Fora Bolsonaro, estamos juntos. Fora. Muito bom, Flávio Jorge. Então, Márcios, fala um pouco para a gente sobre esse ambiente de violência policial que não se diferencia, de violência estatal que não se diferencia entre o que tem em países como Estados Unidos e em países como o Brasil, em que a violência do racismo está muito presente na formação da sociedade. Acho que aprofundar um pouco nessa coisa das manifestações, em como a gente vive manifestações aqui no Brasil também, porque nós temos um cotidiano de manifestações, mesmo que elas não tomem a rua no volume que elas tomaram e com a visibilidade que elas tomaram, mas desde sempre o movimento negro faz luta contra o tipo de violência racista que existe nesse país e que é institucionalizada nesse país e que muitas vezes é invisibilizada, e nesse momento a gente tem visto grandes questionamentos, né, do porquê que aqui não foi igual a lá, aqui não tem. Eu queria que você comentasse um pouco. Olha, é aquilo que eu falei um pouco no bloco anterior. Não é igual porque nós somos países distintos, né? Nós temos uma forma de se colocar diante da sociedade, culturalmente, a nossa organização social. É só a gente lembrar, quer dizer, a abolição dos Estados Unidos ela aconteceu depois de uma guerra entre a elite agrária contra o norte desenvolvido, tudo em busca do capital, né? Quem queria eram os capitalistas contra os conservadores do Sul, né? Então é uma diferença, né? E a nossa a abolição ela ocorreu por uma canetada, né? Da chamada Lei Áurea, que muita gente nossa aqui, inclusive, não sabe nem por que a Lei Áurea chama Lei Áurea, né? Então, assim, eu penso que essas diferenciações, elas têm que ficar muito bem colocadas, porque senão a gente faz uma confusão danada achando que um país é igual ao outro. Não, a nossa luta ela é internacional, a luta contra o racismo ela é internacional, onde houver nós temos que buscar eliminar, é o que nos aproxima dos Estados Unidos, é o que nos aproxima da Europa, que nos aproxima de vários países, né? O Adamar, na França, que foi morto, que hoje é um símbolo de resistência dos imigrantes, dos negros franceses, da mesma forma que agora o George Floyd nos Estados Unidos, que de diferença do ponto de vista nosso, quase que nenhum, porque nos Estados Unidos você tem a pessoa negra tem 3,5% de chance de ser vítima da polícia.
os jovens negros adolescentes 40 vezes mais de ser vítima de morte pela polícia. Então, e é um pouco aqui a cada 23 minutos morre uma pessoa negra vítima de homicídio. Então, nesse aspecto, se assemelha, mas a forma de lutar, ela tem que ser muito diferente. E aí, tem uma questão que a gente vai ter que trabalhar. O que a gente faz nesse momento? Nós vamos orientar as pessoas a irem para as ruas? Nós vamos orientar as pessoas a continuarem em casa? Nós vamos orientar... E aí eu ouvi, anteontem, uma frase pronunciada pelo presidente do PT de São Paulo, Laércio, que ele falava assim: aqueles que foram escolhidos para morrer estão saindo das ruas para tentar sobreviver. Eu acho que é isso que está acontecendo com a nossa juventude, eu acho que é isso que está acontecendo com as pessoas que estão indo à rua. Porque não ir à rua significa a perpetuação desse tipo de presidencialismo que nós temos no Brasil, desse tipo de ditadorzinho, de meia pataca, que é esse sujeito chamado Bolsonaro. E eu digo, eu não sei se Dulce e Flávio vão ter concordância comigo, a gente tem que ir à rua, a gente tem que lutar, porque, no meu entendimento, né, tem gente que chama Aquiles, outro Achilles, mas o Mbembe fala da necropolítica como uma ação adotada por governos e que aqui no Brasil não é diferente. Infelizmente, essa necropolítica, ela perpassou, por mais que nós tenhamos tido grandes avanços, mas ela perpassou, inclusive, os nossos governos. E a gente tem que rever isso, que aconteceu isso, porque não diminuiu o número de pessoas mortas e o número de pessoas que são vítimas de exclusão pelo encarceramento ou pela morte, né, negras. Nós temos que analisar isso, nós somos muito bem do ponto de vista de promover a igualdade racial, mas tivemos um déficit no combate ao racismo. Talvez seja pela forma que as polícias no Brasil, Dulce pode me ajudar nisso, que as formas que a polícia no Brasil também se coloca, né? Eu estava lendo outro dia que nos Estados Unidos, aí fazendo um pouco esse vai e volta, que nos Estados Unidos, acho que aqui como aqui no Brasil também, depois da guerra, os negros voltaram armados, né? E a velha elite agrária do Sul, o que ela fez? Ela começou a contratar milícias para deixar o negro no seu lugar. E foram essas milícias armadas que mais tarde foram aos poucos se transformando nas polícias, né? E esse caráter de milícia, que aqui no Brasil agora está sendo estimulado pelo presidente miliciano Bolsonaro, é também aquela que ajuda a matar mais e mais vezes os negros e negras. Então, eu penso que, junto com a necropolítica, também tem um processo que eles tentaram fazer no Brasil, principalmente no século XIX, e não conseguiram fazer, no século XIX, parte do século XX também, não conseguiram fazer, que é o processo de eugenia, o processo de clareamento, de embranquecimento efetivo no Brasil, fazendo com que aqueles que são considerados mais fracos, e o presidente, até anotei, e o presidente disse hoje, numa live, que iriam realmente as pessoas morrerem, aquelas que têm comorbidade, aquelas que são mais velhas, iriam morrer. Ele fala isso sem nenhuma piedade, ele fala isso sem nenhum remorso. Então, é por isso que eu digo que está acoplado uma possibilidade de política eugenista nisso que está acontecendo. Por quê? Porque não fazem nada. O não fazer nada significa que mais pessoas vão morrer. O não coordenar os estados, o não coordenar uma política de saúde para a saída do coronavírus, ou para o tratamento efetivo do coronavírus, é dizer o seguinte: deixem eles morrer. E quem são eles que vão morrer? São os mais velhos? São os que têm comorbidades? São a população negra. Esses que vão morrer. E por isso que eu penso que as pessoas, quando ficam falando assim, não, ele está perdido, ele não sabe o que faz, ele não sabe coordenar. Não está perdido. Sabe o que faz, e a descoordenação de um ataque efetivo ao coronavírus, de uma política pública definida para combater o coronavírus, é proposital. E nós não podemos permitir que isso seja proposital. Por isso, cada dia que passa mais e mais, nós temos que estimular, sim, as pessoas, da maneira que puder,
com atos simbólicos que sejam, ou com atos de massa, tentando se preservar, porque senão a gente morre também. Essa juventude negra que está saindo da rua, ela pode levar também a morte para os seus parentes, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas ficar em casa não dá. Como eu disse, as pessoas estão saindo da rua porque foram escolhidos para morrer e estão tentando sobreviver. É isso, Márcios. Reflexão fundamental. É racismo a forma como o presidente trata a pandemia. Não tem como se enganar. A exaltação a uma medicação que não tem eficácia comprovada apenas para estimular que as pessoas se exponham ao vírus. E você fala aí dos mais velhos, você fala das pessoas com comorbidades, mas, na verdade, são todas as pessoas que vão precisar do SUS, porque ele sabe que o SUS não tem capacidade para atender milhares e milhares de brasileiros que, ao serem infectados, vão precisar de atendimento médico. Então, é um ataque contra a população que usa o SUS, contra a população mais pobre, não só contra a população que tem comorbidades, contra a população mais idosa. É um absurdo. Então, mas eu gostaria aqui de dizer que nós estamos ao vivo, transmitindo o Observatório da Coronacrise ao vivo na página da Fundação Perseu Abramo. Nós estamos recebendo aí saudações de várias pessoas de várias partes do Brasil. Eu vi ali dona Joselita aqui de Salvador dizendo um oi, muita gente saudando o Flávio Jorge. Nosso canal está retransmitindo aí através dos nossos parceiros esse Observatório da Coronacrise. Nós estamos sendo transmitidos pelo portal da revista Fórum no YouTube, também pelo portal do DCM no YouTube, pelo Brasil 247, pelas redes da presidenta Dilma, pelas redes do Fernando Haddad. Agradecer a cada companheiro e cada companheira que está nos acompanhando nesse debate fundamental e conversar um pouco com a professora Dulce Pereira também, ainda nesse tema, professora, porque aqui no Brasil, como a senhora falou, das condições insalubres em que essa pandemia, das condições insalubres dos mais pobres, dos negros e negras, da periferia, em que essa pandemia ela é recepcionada, na condição de racismo ambiental, que a gente sabe que nesse país é uma questão muito forte. Eu queria que a senhora comentasse isso também, porque ao mesmo tempo que nós estamos vivendo há muitos anos aí a violência policial, a violência estatal, do jeito que nós, negros e negras, principalmente nós que somos moradores de periferia, vivemos, ao mesmo tempo que a gente vive essa tragédia cotidiana, naturalizada, a gente vive a chegada da pandemia e a dificuldade de ter acesso a serviços médicos, porque os serviços médicos estão saturados, e já tem regiões do país onde as pessoas têm dificuldade de enterrar os seus mortos, onde as pessoas têm dificuldade de ser atendidas em casa, quando seus parentes mortos morrem em casa para receber um atestado de óbito. Então, a pandemia vem se agravando para os mais pobres, para os negros e negras, de uma forma assim muito contundente. Queria um pouco ouvir os seus comentários sobre isso, um pouco mais. Professora, está sem áudio. Pronto. Ellen, olha, é muito precisa essa associação que você faz, que o Márcios faz, que o Flávio faz, sobre a questão dessa juventude ir para a rua, se expor para lutar justamente para fazer com que o mundo enxergue isso. Pense, essa população, a população negra, quando você falou em racismo ambiental, ficou sujeita, principalmente nas áreas de alta aglomeração, à falta de água e à falta de saneamento. A gente sabe hoje que o coronavírus, hoje saiu o resultado de uma pesquisa, que o coronavírus é, inclusive, difundido pelo esgoto. Pelo esgoto. Imagine você o que significa isso para o nosso povo negro. Outra questão, a associação feita entre a polícia matar, a eugenia que o Flávio disse, e a negação, inclusive, dos testes. Essa negação dos testes, ela é direcionada a pobres, direcionada a negros. Por quê? Porque quem tem um sistema privado de saúde, ou quem tem acesso, vai lá e faz o teste. No entanto, o teste é negado quando ele é viável para a população. O que fez Cuba? Cuba testa em massa. Cuba conseguiu aglutinar as pessoas de forma muito saudável. As pessoas que poderiam transmitir, de alguma forma,
o coronavírus, o vírus, e foi para as casas das pessoas, começando pelas mais pobres, para depois tratar as pessoas da classe média, etc., o que não se faz no Brasil. Isso é intencional. E essa negação que se fez das políticas do governo Lula, do governo Dilma, a desestruturação dos programas de saúde da população negra. Olha a guerra que foi ontem. Primeiro, o líder do governo no Senado tenta retirar da lei que se votava, 1142, eu creio, retirar a possibilidade de atendimento de saúde aos quilombolas. E olha a guerra que foi de manhã. Fernando Bezerra fez isso, guarda aí o nome. Depois, o Ministério da Saúde retira do seu site os dados sobre população negra. Por quê? Para matar, para eliminar. Então, se as balas não são suficientes, se a ação da polícia que mata João Pedro, que mata um número enorme de crianças, agora há pouco falavam 100 tiros da polícia para matar um jovem negro, não é? Essas mesmas balas agora usam o corona como parte desse processo de genocídio. E o racismo ambiental opera de tal forma, e é preciso ver o que está acontecendo em várias áreas. Enquanto aquele passar a boiada daquele ministro do Meio Ambiente, eles estão passando a boiada. Eles estão, por exemplo, aprovando projetos, grandes projetos nas áreas quilombolas agora. Eles estão aprovando a construção de estradas em áreas quilombolas neste momento. Então, esse racismo ambiental, ele opera, primeiro, confina as pessoas. Segundo, quando vem um vírus como esse, elimina as pessoas. E define aquilo que muito bem foi relacionado com o Bembe, que é a necropolítica, faz o quê? Define quem vai morrer e usa a necroengenharia, usa todos esses processos para eliminar as pessoas. Então, a gente precisa entender que usa, inclusive, um fantoche de direita deles para fazer um show que muita gente vai olhar para o show e não percebe que ele está sendo a retaguarda para que outras ações de eliminação da população negra aconteçam. Então, não é por acaso. E não é só fascismo, é um nazifascismo. É um nazifascismo que se instrumentaliza via o racismo. Porque essa eliminação de negros, ela não acontece sem que seja absolutamente definida, inclusive em territórios. São em determinados territórios é que acontece essa mortandade coletiva de negros. E eu acho que é muito séria a discussão sobre ir para a rua ou não ir para a rua. Eu vi um artigo muito importante dizendo justamente isso. Quem vai para a rua é porque não tem condições de viver e vai morrer confinado pelo corona, ou vai para a rua para lutar contra o racismo, o racismo estrutural, porque ele é estrutural, não é? E eu acho que esse é um dos problemas nossos, o Marcos disse, um dos maiores problemas nossos, da esquerda, inclusive de parte da esquerda negra, é não entender como é que o racismo, como diz a professora Zélia Amador de Deus, como é que ele informa classe, como é que a misoginia informa a classe. Porque o acesso dos jovens negros às universidades é fundamental. E hoje a gente está vendo essas pessoas com capacidade de luta. Mas essas pessoas também são alvo dessa política de desarticulação, de desestruturação. Então, se não houver muita precisão em relação às estratégias, e uma outra questão, ir para a rua é fundamental, ir para a rua com programas muito objetivos. Primeiro, a violência policial. A violência policial tem que ser. O Brasil é a mais visível. Nós sabemos que há uma estratégia de eliminação de negros pelo coronavírus, inclusive no sistema de saúde. Veja bem, até a iniciativa de algumas empresas de organizar atendimento adequado a áreas de grandes concentrações de população negra,
foram inviabilizadas, foram retiradas daqueles lugares essas possibilidades que as empresas estavam se oferecendo para fazer, e veja, e essas áreas e esses projetos foram deslocados para outras regiões. Então, é muito importante saber que tudo está sendo articulado, enxergar essas articulações, exigir um programa de saúde muito, muito intenso, dedicado especificamente à população negra. E exigir dados, Márcio, porque, olha, é uma luta conseguir dados. Conseguir os dados sobre o número de negros mortos é uma luta. E é uma guerra. E saber, então, desenhar o mapa do como é, nós temos obrigação de fazer rapidamente. Eu acho aí a Fundação Perseu Abramo, inclusive, é fundamental para isso. Desenhar o mapa do como o corona sai da classe alta, chega aos negros e dizima os negros. Isso tem que ficar absolutamente visível. Fundamental, professora. Flávio, comenta um pouco para a gente também. Tá, precisa abrir seu microfone. E daquela distância que você estava boa porque dava para te ver. Tá, mas como eu faço para abrir o microfone? Abriu, está aberto. Agora nós estamos te ouvindo. Ok, eu só queria falar um pouco sobre a importância dessas mobilizações recentes que nós estamos assistindo, que está não só aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo, tá? Que é a juventude negra e branca saindo às ruas, com alguns pontos que são comuns, não só aos brasileiros, mas ao povo dos Estados Unidos, a juventude negra dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. O que tem de comum entre nós nesse momento aqui? São movimentos que estão aí na rua, na luta anticapitalista, a luta antirracista, antifascista e principalmente pela democracia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Essas características a gente deve avaliar como sendo muito significativas. Nós da CONEM realizamos no dia 31 de maio, uma semana antes dessas mobilizações, uma reunião nacional virtual, que é aquilo que nos é permitido fazer. Nós contamos nessa reunião com a participação de um intelectual muito importante que vem da nossa luta, que é o Juarez Tadeu, um jovem que, como eu, começou a lutar contra tudo isso que eu falei aqui, e nós contamos também com a participação de 4 ministros nossos, tá? Os ministros homens, o Eloy Ferreira, o Edson Santos, as 2 ministras mulheres, a Matilde Ribeiro, tá? E também a Nilma Lino Gomes. E o tema dessa reunião nossa foi o futuro da luta de combate ao racismo no Brasil. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco o que vai vir depois dessa porrada, dessa pandemia e desse pandemônio que é o Covid-19. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito rico. E é bom a gente saber quem que está aí nas ruas. Essa juventude, a Dulce estava falando nisso. Dulce, primeiro queria te saudar, faz muito tempo que a gente não se vê. Fico muito feliz em vê-la novamente. Tá? Essa juventude, ela mora nas regiões periféricas e nas favelas do Brasil inteiro. Quem habitam as periferias e as favelas? São exatamente a maioria da população negra que vive sem condições de saneamento, sem condição de moradia, sem condição até de higiene. Essa juventude não tem, essa população negra, ela não tem condição de cumprir o isolamento social. E essa população está entendendo que se ela não lutar, esse racismo que nós chamamos de estrutural, ele vai permanecer e vai se perpetuar. Então, esse que é o problema. Outro dado importante é o que vem depois. Essa crise sanitária que nós estamos vivendo vai trazer consciências muito graves do ponto de vista econômico para a população negra e para essa juventude que está saindo nas ruas. Se nós, em momentos de bonança entre aspas, nós já somos os mais prejudicados no acesso à renda, no acesso ao trabalho, no acesso à vida, o que vem depois vai piorar mais essas condições de vida. Então, eu acho que nesse momento, se nós não tomarmos medidas eficazes diante dessa crise que nós estamos vivendo, a luta contra o combate ao racismo vai ter que ser mais radicalizada, porque as condições de vida da população negra e pobre no Brasil tendem a se
a ser mais ampliada. Então, acho que esse programa que a gente está realizando aqui, além de discutir só o Covid-19, deve ter como perspectiva ter uma luta futura, que é o futuro das nossas gerações, o futuro dos nossos filhos, e o futuro da vida da população negra e pobre no Brasil e no mundo. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo, Ellen, Marcos e Dulce, é muito importante para a gente fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o que será das nossas vidas e a vida da população negra e pobre daqui para frente. Nós não temos dúvidas, por isso que esse programa tem muita importância, a Fundação Perseu Abramo, através desse Observatório da Crise, está se refletindo sobre isso, ou a gente entende que o racismo no Brasil é estrutural e que os maiores atingidos por essas crises são a população negra e pobre, e que ela deve estar não só nos índices de pobreza, mas também nos índices de poder do Brasil. Nós vamos ter uma eleição agora, tá? 2020, ela vai acontecer. 2022, novamente. Nós somos 56% da população brasileira. Ou nós nos tocamos de que a gente precisa tomar as rédeas desse país, como maioria, como 56% que somos, e passarmos a discutir não só o momento de crise, mas o momento futuro do que Brasil nós queremos. Esse momento é fundamental para essa reflexão que nós estamos realizando aqui. É impressionante como até o combate à pandemia, na verdade, a ausência de combate à pandemia perpassa pelo racismo, né? Então... Isso. Tá? Se nós não tivermos uma leitura sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre quem são os mais atingidos pela violência, pela violência do coronavírus, e é interessante a gente destacar a crueldade da elite que domina o Brasil há muito tempo. Mesmo no meio da Covid-19, a chacina e o genocídio da juventude negra continua. Tá? Esse que a gente tem que se tocar. O Marcos fez uma leitura lá do passado. Mas, Marcos, o que está acontecendo? Estamos vivendo na Covid-19 e, ao mesmo tempo, a nossa juventude continua sendo morta em meio a essa pandemia, a esse pandemônio que o Brasil vive. Verdade. É verdade. O racismo não dá um segundo de trégua, né? Não dá um dia de trégua no Brasil. Marcos? A Casa Grande não descansa. Marcos. Oi. E uma outra face que a gente viu dessa pandemia foi a face, se a gente viu o menino João Pedro ser alvejado dentro de sua casa, ser retirado do seu convívio familiar, sem o direito à infância, sem o direito de ser acompanhado pelos seus mais velhos, pelas suas mais velhas, a gente viu o caso do menino Miguel, Sim. que não teve direito a resguardo, não teve direito a isolamento, não teve direito a ser protegido nessa pandemia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como essa coisa escravocrata do Brasil, essa coisa tão enraizada na cultura brasileira, na cultura da elite brasileira, como ela se relaciona também com esses outros elementos do racismo que a gente trouxe até aqui. Sim, eu vou falar sobre isso. Eu queria, antes, eu estou vendo que tem uma série de companheiros e companheiras aí na live, tem 3 aqui que, se eu não comentar que eles estão, eu vou criar um programa grande para mim, que é a companheira Ieda Leal, que é coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, está saudando o Flavinho, está saudando a Dulce, está saudando a gente nessa realização. Também o companheiro Gilvan, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Gilvan Moreira de Oliveira, mandando um abraço também para você, Flavinho. E alguns companheiros e companheiras, Vilmar, que é um sociólogo amigo meu, então tem que citar essas pessoas que estão aqui nos acompanhando. E eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós temos que ter, efetivamente... e a Ilma também, viu? A Ilma de Fato e a Domair, né, os nossos companheiros do Maranhão. E eu quero falar com vocês o seguinte, nós tivemos esses casos e eu penso que o que aconteceu nos Estados Unidos foi, na verdade, a explosão de uma bomba do qual o estupim já estava aceso há muito tempo. E o estupim já estava aceso com as várias mortes que aconteceram,
E uma das diferenças é que as mortes que acontecem nos Estados Unidos, elas não só apenas são filmadas, mas como elas são divulgadas. Uma diferença básica para o Brasil, porque muitas das mortes do nosso povo também são filmadas, mas não são divulgadas. Ou porque não permitem, né, escondem, ou porque efetivamente já não filmam, né, estou falando até da própria polícia, né, já não filma em função de que sabem da repercussão que vai ter. E eu penso que nós já chegamos no auge aqui também. Tem um negócio chamado basta sendo colocado aí. Eu não acredito que nós vamos voltar pós-Covid-19, pós-pandemia, para o mesmo leito que nós estávamos em relação à luta contra o racismo no Brasil, não. É uma outra etapa que nós estamos iniciando aqui. E por isso que situações como ocorreram... Veja, nós temos 2 casos que são emblemáticos. A primeira pessoa morta por coronavírus, registrada, morta por coronavírus no Rio de Janeiro, era uma trabalhadora doméstica que foi infectada pela patroa que voltava de um tour pela Europa no Carnaval. Ela voltou, não informou a sua empregada que estava infectada, pois sabia que estava. A mulher, uma mulher negra, moradora de periferia, com 2 comorbidades, com pressão alta e diabetes, foi a primeira pessoa morta no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que espelha muito bem, né, como vários estados do Brasil, mas Rio de Janeiro foi a capital da colônia, foi a capital do império, né? Então, a gente tem essa tradição. E a segunda coisa que aconteceu agora é o caso, de novo, do trabalho doméstico presente, né? O Miguel, menino de 5 anos de idade, na qual a mãe deixa com a patroa, porque a patroa exigiu que ela fosse trabalhar, né? E eu não sei desde quando que o trabalho doméstico pode ser encarado como um serviço essencial, então não permitiu que a senhora pudesse ficar em casa se resguardando da doença e cuidando do seu filho, teve que levar o filho, porque não tinha onde deixar, mandou a senhora sair para passear com os cães e coloca o menino para morrer. E não tem remorso, não. Não tem remorso. Não acreditem que tenha remorso. É porque foi pega. É porque teve filmagem. É porque nós vimos que ela colocou o menino para morrer. Então, essa elite que o Flávio fala, essa elite perversa no Brasil, ela ainda continua. E eu não vejo, pessoal, eu não vejo outra forma a não ser a gente ir para cima. Não tem mais limite. Nós não temos mais como conciliar. Nós não temos mais como dialogar. Dialogar com a nossa morte, dialogar com o nosso encarceramento, dialogar com a possibilidade, o Flávio coloca que é a verdade. Olha, a gente tem que fazer uma leitura, e eu vou pedir a alguns economistas, inclusive da própria Fundação Perseu Abramo, que façam uma leitura da projeção da desgraça que vai ser a falta de trabalho, de emprego para a população negra. Nós vamos ser muito atingidos, Ellen. Nós vamos ser de uma maneira tal que nunca se tem notícia no Brasil. Tanto do ponto de vista esse é outro diálogo fundamental, meu secretário. Mas, como nós estamos chegando aqui quase no tempo de encerramento, eu vou pedir para você concluir a sua fala, já se despedindo da gente, levar aí 2 minutinhos, para a gente ainda ouvir a despedida da professora Dulce e do querido Flávio Jorge, tá bom? Pode continuar. Pode continuar, aproveite para se despedir da gente. Não, então, me aproveitando para despedir, eu tenho que dizer que, com tudo isso acontecendo, a gente não pode abrir mão de participar do processo eleitoral que vem agora nesse ano. Eu estou fazendo, pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, os encontros regionais de pré-candidaturas negras, em todo o Brasil. Amanhã a gente vai ter o encontro regional de pré-candidaturas negras do Centro-Oeste. E aí vieram falar comigo o seguinte, Ellen: Mártios, no momento que é de preservar a vida, no momento que é da gente olhar os efeitos da Covid-19,
por que você está fazendo um processo eleitoral? Eu disse o seguinte, é que se nós tivéssemos no Brasil a representação social e política da população negra no seu devido número populacional, eu tenho absoluta certeza que essa pandemia estaria sendo tratada de maneira diferente. Então, você criar as condições para que a população negra esteja representada social e politicamente nos espaços de poder, é também combater a Covid-19, é também qualidade de vida para o povo brasileiro, é também criar as condições para que a gente tenha um país melhor para todos nós. Então, dizendo isso, eu quero convidar aquelas pessoas que ainda estão na dúvida se vão se candidatar ou não, que se candidatem. Se é negro, se candidatem. Os espaços de poder estão aí. Se a gente não ocupá-los, vai continuar do jeito que está. Um grande abraço, eu quero agradecer a você, Hélio, ao Flávio, pela oportunidade de estar junto, Dulce, ao Arthur, da Fundação Pessoa Abramo, que cuida junto com a gente, o Davi. Um grande abraço para todos vocês, e a gente vai se ver aí mais vezes em outro observatório coronavírus, coronacrise, que nós vamos discutir as saídas também para esse momento. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcio, secretário, pela participação. Professora Dulce, vou pedir para a senhora se despedir da gente, 2 minutinhos. Está sem som ainda. Bem, primeiro eu queria dizer que o legado do movimento negro para a democracia brasileira é imenso. O legado do movimento negro para os partidos políticos é enorme. E o legado do movimento negro para o Partido dos Trabalhadores é extraordinário. E é hora do próprio partido se comprometer com esse legado. Até porque é um legado extraordinário para os próprios programas do PT. Então, é fundamental que as candidatas e os candidatos negros do PT tenham apoio verdadeiro para que se elejam. Que tenham possibilidade de formação e assessoria para que se elejam. Não dá para a esquerda brasileira flertar como flerta com as elites, ignorar o quão estrutural é o racismo, e eu gosto muito de uma frase que alguns jovens dizem, que todo mundo tem seu dia de negro. O que foi feito com o Lula foi o quê? Foi o quê? Não é? Desestruturar todas as possibilidades dos debaixos, como dizia o Florestan Fernandes, concluírem um processo de inclusão. E aí entramos todos nessa coisa do dia de negro. Então, a gente quer um dia de negro, mas a gente quer um dia de negro com todo o nosso potencial transformador, com a nossa capacidade de amor, com a nossa capacidade de encontrar soluções, com a nossa extraordinária capacidade de amar e de fazer com que as pessoas sejam cuidadas. Agora, para isso, é preciso que as alianças sejam, de fato, observadas. Não é o negro do meu bolso, mas é aquele negro que vai lutar pelas causas transformadoras. E o PT precisa, entre as suas grandes missões, cumprir essa, que é garantir a possibilidade de transformação com uma inclusão dinâmica do povo negro, inclusive no partido e inclusive como candidato. Muito bom, professora Dulce, muito obrigada. Vamos nos despedir também aqui do Flávio rapidamente. Esse é o Observatório da Coronacrise. Nós voltamos na próxima quarta-feira, às 21 horas. Pode nos saudar em despedida, Flávio. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Flavinho, bom demais te ver, Flávio. Desculpa entrar aí. Muito bom te ver. Sucesso, longa vida e saúde. Eu sou uma pessoa muito otimista pelas condições de vida e luta do combate ao racismo no Brasil. Nós estamos passando por um momento difícil, mas nós vamos sair dessa, para mostrar que o Brasil continua sendo um Brasil muito desigual, o racismo é muito grande entre nós, brancos e negros, e apesar disso a nossa luta continua. Essa é a mensagem, e a molecada está aí para mostrar que nós temos condição desse legado que nós construímos desde Zumbi dos Palmares, que alguns absurdos têm sido ditos em relação a isso, ele vai permanecer na nossa vida política brasileira, e nós vamos conseguir mostrar que 56% da população brasileira vão ter condição de fazer um Brasil melhor, sem injustiça e sem racismo. Obrigado pela oportunidade, Ela e Fundação Pessoa Abramo. Estamos juntos e vamos em frente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Grande abraço. Abraço para o Mauri Mendes, hein?
Sandra Mariano, Martinha, todo mundo está aí, ó.